Gente, é muito bom estar aqui, principalmente para compartilhar um conteúdo que eu sei que é transformador. Por que é transformador? Porque transformou a minha vida profissional, o meu posicionamento, fez com que eu tivesse pacientes na minha agenda. É o que eu ensino, é o que eu vivo, e é de verdade muito bom estar aqui com vocês na live de hoje, e é o fim do nicho na psicologia clínica. Bom, primeiro, vamos lá, peguem papel e caneta, porque as informações que eu vou passar aqui, elas são para quem está na contramão. O que é isso, Aline? Eu comecei um movimento para a gente se livrar de problemas que não existem e que a gente acredita que existe, né? E é interessante isso, porque nós somos psicólogos, nós entendemos isso para os nossos pacientes, sabemos que muitas vezes eles lidam com problemas que são projeções, que não são reais, que às vezes no imaginário são gravíssimos, e na nossa prática a gente acaba, né, não percebendo algumas situações e ficamos reféns, vítimas dessas projeções, dessas construções. Então, pegue papel e caneta. Primeiro, o que eu vejo aí de um erro geral? Primeiro erro que eu vejo. Eu vejo muitos colegas definindo um nicho que não é nicho. Nicho que não é nicho é o primeiro erro que eu vejo muitos colegas cometendo. Vamos entender o que é nicho. Nicho, dentro do marketing de conteúdo e dentro do marketing de nicho é uma segmentação de atuação. Então, vamos lá. Por exemplo, se você vende um produto, pegar aqui um exemplo de um nicho dentro de produto, depois a gente transforma esse nicho para um serviço, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que é nicho. Se você trabalha lá com produto e aí você vende roupa, você pode vender vários tipos de roupa, por exemplo, roupa esportista, é um tipo de nicho. Roupas de casamento, de festa, é um nicho, é uma segmentação. Se você vende lá roupas infantis, roupas para gestante, roupas para homens, roupas lá para um público específico, isso é um tipo de nicho. E isso faz muita diferença quando você está trabalhando, por exemplo, com produtos, porque tirando lojas que vendem uma variedade enorme de ter um estoque muito grande, tirando isso, é complicado uma pessoa atender todos os públicos, ela vai ter um lojão, e às vezes, tendo um lojão, ela não vai conseguir ter um estoque tão grande que ela precisa para ter esse lojão. E aí ela vai segmentar para dentro desse universo de possibilidades de vendas de roupa, ela vai vender um produto específico para um público que está procurando um produto específico. Então, dentro, né, de uma ideia de produto, nicho, se aplica muito bem. E aí começam os problemas, os psicólogos começam a inventar nichos, por exemplo, ansiedade. Ansiedade é um nicho? Vamos lá, se a gente pega o nosso CID, eu ia pegar aqui, não vou nem pegar o CID não, se a gente pega o CID, existem várias classificações ali de transtornos ansiosos, por exemplo. Mas será que a ansiedade é um nicho? Né? E aí eu vejo muitos colegas já errando na hora de definir o nicho, classificando nichos que não são nichos. A ansiedade é um transtorno classificado lá no DSM, classificado também no CID, e não é um nicho. Logo, se você atende lá e está pensando, eu vou atender a ansiedade, gente, a ansiedade é um transtorno. E qualquer psicólogo, aliás, ansiedade não é nem um transtorno. Ansiedade é uma emoção, é um estado de alerta que não é transtorno, na verdade, mas existem transtornos de ansiedade. Então, ansiedade, pelo amor de Deus, não é um nicho, tá? Porque qualquer psicólogo que se preza tem que ter aí uma linha de raciocínio clínico básico para saber tratar a ansiedade. Depressão é nicho? Não. Depressão não é nicho. Qualquer psicólogo também vai ter que ter manejo clínico para lidar com ansiedade e depressão. E hoje mesmo eu estava conversando, batendo papo ali com uma seguidora que colocou assim,
Vamos lá, Freud tinha nicho, Aaron Beck tinha nicho. Qual é o nicho desses grandes? Carl Roger. Olha só, se Carl Roger fosse ter um nicho, o nicho dele seria a pessoa, porque a abordagem dele era centrada em quem? Na pessoa. Então, Aaron Beck, qual o nicho de Aaron Beck? Ele fala de depressão e esquizofrenia. Freud trabalhou no início com hipnose, depois com catarse, desenvolveu a psicanálise. Se a gente parar para pensar, grandes nomes da psicologia, Skinner trabalhou com análise do comportamento, com comportamento, teoria comportamental. Então, qual o nicho dos teóricos que você estudou para ter seu entendimento clínico? Então, cuidado, que é outro erro, muitas pessoas confundem a abordagem teórica com nicho, transtorno com nicho, e isso não é nicho. Cuidado. Por quê? Pois eu vou começar aqui falando isso. Quando você confunde, às vezes você acaba limitando a sua atuação profissional de forma muito equivocada. De forma muito equivocada. E isso é um perigo, porque eu vou compartilhar as estratégias, porque cada estratégia, eu vou compartilhar 5 estratégias com vocês para acabar de vez, ao fim do nicho na live de hoje. Então, sempre que você ouvir uma pessoa, um psicólogo, um colega falando que você precisa de um nicho, fala, você não precisa de um nicho. Aline, mas se não precisa de nicho, por que todo mundo fala que precisa? Porque as pessoas não sabem fazer diferente. Vocês já perceberam o tanto de conteúdo cópia e cola que tem na internet? Pessoas falando, agora você precisa definir um nicho, agora você precisa definir seu público. Alguém perguntou aqui, ansiedade masculina. Gente, ansiedade masculina e ansiedade feminina não é nicho. Ansiedade é natural do ser humano, estranha se o ser humano não tiver ansiedade, e homens e mulheres, independente de gênero, de característica, de idade, de gênero, vão ter ansiedade. E o que diferencia são os sintomas, as proporções, a forma que cada pessoa lida com a ansiedade. A ansiedade não é nicho, ok? Bom, dito isso, vamos para a primeira estratégia. Na live de hoje eu vou falar 5 estratégias para você dar fim a essa ideia de que precisa ter um nicho. Você não precisa, anota aí no seu caderninho, você não precisa ter um nicho. Primeira estratégia. Eu vejo muitos colegas que se paralisam, quem aqui já passou por isso? Quando começa a pensar em fazer a divulgação e se depara com a primeira orientação, você precisa de um nicho. E aí eu vejo o primeiro erro. O colega não consegue nem definir um nicho, fica ali perdido, sem saber o que vai fazer, e não consegue também, paralelo a isso, junto com isso, divulgar o trabalho. Por quê? Porque não define o nicho, aí paralisa, porque não tem o nicho definido, acredita que tem que ter um nicho, e aí não faz a divulgação. Então, a primeira estratégia, foge da paralisia. Primeira estratégia, por quê? Porque quando você não foge dessa paralisia, você tem 2 problemas. Um problema que não é real, que é não definir o nicho. Você acredita que isso é um problema, não divulga o seu trabalho pensando que tem que ter o nicho, e aí tem um problema que é muito mais sério, que é muito maior, que é não divulgar o seu trabalho. Então, você não precisa ter um nicho para se divulgar, para ficar com uma boa imagem profissional, com bom posicionamento, você não precisa. Agora, nicho não é um problema real. Não divulgar o seu trabalho é um problema real. E ficar paralisada, porque não consegue divulgar o seu trabalho, vai fazer com que você não tenha pacientes te procurando, e aí aquele problema, ele vira um problema real. Hoje, esse problema, ele não existe, eu te garanto, tá? E você vai entender isso durante a nossa live hoje. Agora, se você passa a acreditar que isso é um problema e paralisa pensando, e agora? O que é o nicho? Como que eu vou definir o nicho? O meu nicho é o público? É infantil? É adolescente? É casal? São pessoas com esse transtorno? Você não precisa disso. Mais sério do que não definir o nicho é não divulgar o seu trabalho. É não estar visível para as pessoas que estão procurando por um psicólogo, por exemplo, na sua região. Segunda estratégia, você precisa parar imediatamente. Gente, isso é muito sério que eu vou falar aqui. Você precisa parar imediatamente
de ficar seguindo dicas da internet sobre divulgação. Contraditório, né? Mas olha só, a internet, vê se o que eu tô falando faz sentido para vocês, tá? Primeiro, a internet, hoje, ela tem um excesso de informação. E esse excesso de informação gera confusão, gera aberrações de informação, de confusão, de excesso. E aí você começa a seguir várias pessoas e cada pessoa fala para você fazer uma coisa, é quase que você seguir um GPS que dá vários comandos, você vai ficar perdido. Vai ficar perdido, perdida. Então, cuidado, porque se você segue lá fulano da internet que fala, você tem que ter um nicho. Aí você vai lá e segue a fulana da internet que fala, olha, agora você tem que ficar aqui dançando, fazendo videozinhos engraçados. E aí você vai e tenta achar um nicho e começa a dançar. Aí você vai na outra pessoa que está seguindo e fala, não, agora você precisa fazer lives e postar conteúdos. Aí você vai lá e marca uma live, começa a pensar, e agora, eu preciso fazer live. Aí você vai e segue outra pessoa e fala, não, agora você é psicólogo, você tem que ter um infoproduto. Você tem que agora produzir. Aí você para tudo e aí começa a pensar em criar um curso, criar um e-book, criar um livro, fazer captura. E aí você começa a pecar e a ficar paralisado pelo excesso, porque você está reproduzindo um monte de coisas que não faz sentido para você na sua realidade. Na verdade, a única coisa que você queria era ter a segurança de ter pacientes, de ter ali a sua renda mensal garantida, de ter uma estabilidade, de ter liberdade. E aí você começa a entrar na loucura da internet de excesso de informação. E aí quando você vê, você está fazendo... Na verdade, quando você vê, você tá recebendo conteúdo demais, informações demais e fazendo muito pouco, porque você não vai dar conta de fazer tudo isso que estão pedindo para você fazer. E aí a outra pessoa fala, agora você tem que postar stories, você abre caixa, você interage com a audiência, mas você nem tem audiência, porque você nem definiu o nicho. E aí você começa a fazer quase que um Frankenstein, assim, uma colcha de retalhos, porque você não consegue fazer uma coisa que tenha uma sequência lógica, uma intencionalidade de acordo com a sua realidade, com o seu negócio. E aí você fica produzindo coisas do senso comum, muitas informações que estão desconectadas, porque cada profissional vai ter uma linha, vai ter a sua verdade, vai ter aquilo que deu certo na realidade dele, e aí você se convence, às vezes porque você viu lá o número de seguidores que a pessoa tem, você fala, não, se a pessoa for fazendo isso, é porque ela dá certo, é assim mesmo. E aí você entrou num redemoinho, numa convulsão, numa cegueira da internet, numa cegueira, numa confusão, no excesso de informação. E aí, sabe como é que você vai se sentir? Péssimo, péssima. Porque nada daquilo está fazendo sentido e você começa a duvidar da sua capacidade. Você começa a duvidar de se é para você ser psicólogo mesmo. Por quê? Porque você está fazendo tudo que o senso comum, picotado, está falando para você fazer. Faz stories, faz vídeo, dança, faz infoproduto, vai fazer palestra gratuita. E aí você é tudo menos psicólogo, menos psicóloga. E não tem coisa mais frustrante do que você ter uma profissão, do que você ter estudado, do que você ter ali investido o seu tempo criando soluções para problemas que não existem e que não precisam existir. E aí você começa a repetir padrões, repetir discursos, porque as pessoas brigam comigo, elas falam assim, tem que definir o nicho, eu falo, não precisa, tem, por quê? E na hora que eu pergunto por que, a pessoa não tem resposta. A pessoa não sabe, não tem resposta lógica. Ela tem que definir o nicho porque alguém disse que tem, mas não tem motivo lógico. E aí eu reafirmo, repito, você não precisa definir o nicho, você não precisa fazer tudo isso, você não precisa se paralisar, você não precisa ficar reproduzindo, isso vai fazer mal para a sua cabeça, isso vai fazer mal para o seu negócio, e isso vai fazer com que você peque por excesso de consumo de informação. Não sei se vocês já ouviram obesidade digital. As pessoas estão se enchendo de informações
que são desnecessárias e estão com dificuldade de filtrar aquilo que é importante e aquilo que não é. Eu tenho uma aluna, tô vendo aqui, ó, vocês falando que é bem isso, é bem isso. Eu tô sendo o mais transparente, sincera aqui com vocês. Já vou explicar por que isso acontece também. Eu quero compartilhar com vocês o exemplo de uma aluna do meu programa, do programa RVRF, que ela marcou uma supervisão comigo, né, dentro do programa, agendei uma supervisão, e aí eu comecei a olhar as coisas que ela já tinha feito, aquilo que ela estava fazendo, perguntei qual estratégia de marketing que ela estava usando até aqui. E aí ela falou, eu estou fazendo postagens no Instagram. Aí eu, legal, deixa eu ver, vamos ver o que você está fazendo. E aí, essa aluna, ela tinha mais de 10 mil seguidores. E sabe quantos pacientes? 0. E aí, quando eu entrei no perfil do Instagram, eu falei, caramba, ela tem mais seguidores do que eu. Ela tem mais seguidores do que eu. Ela que tem que me ensinar isso aqui, né? Eu pensei, ela tem mais seguidores do que eu. Mas aí eu falei, tá, e quantos pacientes... E quantos pacientes você tem? Ela 0. Eu, tá, mas você posta conteúdo, tem 10 mil seguidores. Eu falei, tá, e que você atende? O que você gosta de atender? Aí ela começou a se perder ali, tentando me explicar qual era o nicho dela. E eu falei, por que você quer atender esse público? Você tem experiência? Não. Tá, você quer atender esse público, mas você não tem experiência? Não, não tenho. Tá, você quer atender esse público, você tem aí 10 mil seguidores. Como é que você conseguiu esses seguidores? Comprados, para ter lá o arrasta para cima. Gente, a pessoa inventou uma atuação que ela não tinha experiência, que não tinha domínio, começou a ir atrás de seguidores fantasmas, de um nicho que não era uma construção real de um problema real, para preencher um critério inventado porque alguma pessoa disse que você tem que ter um nicho. Aí eu fiquei pensando, gente, qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Como é que a gente define a nossa atuação? Não é pelo problema, pela dor do outro. É pela nossa curiosidade científica. Gente, anotem aí, coloca nos comentários curiosidade científica. Eu tenho que me interessar cientificamente por um tema. E para trabalhar aquele tema, e pode ser vários temas, tá? Vários temas, eu preciso ter um entendimento clínico. Alguém colocou aqui, essa pessoa foi mal orientada. Sabe o que acontece? É o que eu tô falando. Muitos de vocês começam a reproduzir coisas. Muitos de vocês começam a reproduzir coisas e é exatamente isso, falta uma orientação. Aqui, Aline, mas o seu Instagram não é todo voltado para o nicho, psicólogos que buscam mais pacientes? De certa forma, isso não ajuda a divulgar o seu curso? Mais do que se você falasse de tudo um pouco? O que acontece? Excelente pergunta, tá, Natália? Eu vou te responder aqui. Onde que os psicólogos estão vindo divulgar? Estão sendo orientados a divulgar? Nas redes sociais. Todo mundo que divulga aqui nas redes sociais está tendo resultado profissional? Não. Não tá. Toda a minha divulgação para pacientes, ela é feita fora das redes sociais. E quem é aluno aqui, eu vou pedir para vocês colocarem. Onde eu ensino vocês a fazerem divulgação nas redes sociais. Quem é aluno aqui pode responder isso com tranquilidade. Eu ensino vocês a definirem nicho. Toda a minha divulgação para atrair pacientes, ela é feita fora das redes sociais. Porque eu não utilizo marketing de nicho para atrair pacientes. Porque tem um caminho que eu não preciso de 10 mil seguidores. Porque tem um caminho que eu não preciso limitar a minha atuação profissional. Porque tem um caminho que é muito mais simples e direto do que isso que estão ensinando para vocês. Mas eu preciso vir aqui, falar isso para vocês, porque é aqui que está o problema de vocês. Agora, onde que está a atenção de vocês?
não é aqui nas redes sociais. Então é aqui que eu tenho que vir chamar a atenção de vocês para falar, vocês não precisam disso, porque o senso comum está levando vocês a se perderem, a desviar o foco e a buscar caminhos que são muito mais difíceis. E aí, voltando aqui o exemplo dessa aluna, essa aluna estava lá com 10 mil seguidores e 0 pacientes, tentando criar um nicho de atuação profissional, tentando, tô vendo aqui várias pessoas, ó, falando que eu não ensino a fazer isso nas redes sociais. Por quê? Porque eu entendo que os meus alunos, os psicólogos que são meus alunos, que eles têm família, que eles precisam de ter equilíbrio na vida deles, entre família, lazer, trabalho, porque eu entendo que nem todo mundo quer ficar postando conteúdos na internet. E porque eu entendo que você pode até querer ter essa opção, pode até ter essa opção, mas que ela não é fundamental e que estão te vendendo literalmente isso e você está acreditando nisso. E eu poderia ficar de boa calada, mas não, por quê? Porque lá em 2017 eu recebi essa orientação. Quando eu me formei, não, tem que ir para as redes sociais. E eu passei um ano, sofrendo. Passei um ano sofrendo, dependendo de convênios, ganhando pouco, trabalhando muito e sem saber como acertar a divulgação. E aí, eu fui buscar um caminho que fosse fora das redes sociais, porque eu tinha filho. Eu estava em transição de carreira, porque eu não tinha essa disponibilidade porque eu precisava de equipe, porque eu precisava de um monte de coisa que eu não tinha. E achei o caminho, que é o que eu compartilho com vocês. A questão, estou vendo aqui os comentários de vocês, eu não divulgo meu trabalho para pacientes nas redes sociais. Simples assim. E eu sei que muitos colegas têm sofrido e deixado de atrair pacientes com dificuldade de viver da psicologia, porque se prende a coisas que foram inventadas e são dispensáveis. Aqui, a Aline entrega de verdade. Tá aí, Marissa, tá aí meus alunos, ó, a Miriam é aluna, a Iracema é aluna, a Rosane é aluna, a Cara é aluna, tem um monte de aluno aí no curso. Tá aí, ó, a Simone, tá cheio de aluno aqui dando testemunho aqui ao vivo. É real toda a minha divulgação e eu estou hoje com a agenda cheia, fazendo o que eu amo. Hoje não, já tenho um tempo com a agenda cheia, sem precisar. E de vez em quando entra aqui um paciente, vê o que eu estou fazendo e depois ele, eu te vi lá na internet, porque tá aqui, Ivanete, porque eu não me divulgo nas redes sociais. Desafio vocês a encontrarem. Mas, bom, primeira estratégia, fugir da paralisia, foge da paralisia. Não fica sem se divulgar porque você não tem um nicho. Segunda estratégia, para de ficar seguindo um monte de gente, de ficar consumindo um monte de informação, de ficar confuso pelo excesso de coisas que mandam você fazer, e você fica ali, às vezes, e agora, eu faço isso, faço aquilo, faço isso. Você precisa de organizar suas ideias e seguir um caminho que seja confortável para você, que seja diretivo para a sua realidade. E para de ficar reproduzindo coisas tanto em atividades, como também reproduzindo discursos de que você não tem vivência. Às vezes você está aí falando que tem que ter um nicho, e você não tem um nicho, você não faz divulgação, não sabe do que você está falando, e está aí reproduzindo aleatoriamente coisas que não faz o menor sentido. Gente, quem quer divulgar nas redes sociais, divulga, tá? Cada um é livre. E se tem uma coisa que eu prezo, é pela nossa liberdade, cada um faz o que quer. Perfeito, aqui alguém colocou, eu vejo que o nicho marketing digital funciona assim, mas nem todo mundo se encaixa, concordo. Aqui, ó, outras pessoas que tenham outras estratégias. Gente, o marketing
ele é vasto de possibilidades. A gente não tem que ter uma estratégia, nem se prender a uma estratégia e defender isso como religião. A gente tem que ter uma visão de negócio, fazer aquilo que é bom para a gente. Eu não estou aqui para defender o marketing de conteúdo, o marketing de posicionamento. Estou aqui para ter liberdade, para fazer o marketing trabalhar para mim, e não eu ficar trabalhando para o marketing. O marketing tem que estar a meu serviço, e não eu escrava dele. Isso aqui é um negócio, e como negócio tem que ter uma visão de que aquilo precisa ser bom. Porque senão você fica aí reproduzindo coisas porque você não tem outra forma, coisas que muitas vezes não são boas para você, se mantendo ocupada e pouco produtiva, pouco produtivo. Então, é isso. Terceira estratégia, não limitar a sua atuação profissional. Quando eu fiz estágio na clínica de psicologia no meu curso de graduação, eu tive a mentalidade de fazer estágio dentro do plantão psicológico. E foi uma experiência riquíssima que faz com que eu tenha essa mentalidade hoje. Nós não podemos limitar a nossa atuação profissional e muito menos o nosso repertório clínico. Uma das coisas que eu achava mais incrível do plantão psicológico, quem é que já fez estágio no plantão psicológico? Quem faz estágio no plantão psicológico, cada paciente é uma surpresa. E aí eu não tenho que ter aquela ansiedade, ou aquele do que vem, porque eu só preciso estar pronta para aquele primeiro encontro, independente da abordagem. Isso é mais do que incrível, do que fantástico, é inspirador. Você olhar para o paciente sem pensar nele dentro de um quadrado. Você olhar para o paciente sem se ver dentro de um quadrado engessado, de uma limitação. É incrível. Quem não fez, quem não tinha nesse tempo plantão, é uma experiência fantástica. Quando eu fui atender, eu atendia por convênios no meu início, eu também não tinha essa coisa de filtrar pacientes. Então, cada paciente agendado era uma surpresa, era uma curiosidade, era um momento rico, porque eu tinha que estar preparada, independente da queixa, da demanda, do que fosse. E isso me deixou com muito mais manejo, muito mais segurança. E na época foi difícil, mas hoje o meu paciente ele pode chegar aqui que eu sei que eu estou, na maior parte das vezes, preparada para fazer um acolhimento de qualidade, preparada para entender, preparada para receber. Por quê? Porque eu não limitei meu repertório. Aí eu fico vendo pessoas recém-formadas, ou pessoas que agora, para fazer o marketing, começa a achar que tem que limitar a área de atuação, que tem que segmentar, que tem que definir ali um nicho ou um subnicho. Gente, vamos lá. Não limita. Não limita a sua área de atuação. De jeito nenhum. Não limita. Eu acho que uma das coisas mais incríveis é você experimentar. Quem aqui é recém-formado? Quem aqui é recém-formada? Uma das coisas que nós precisamos é experimentar. Ah, Aline, mas eu atendo com meu nicho é relacionamentos. Tá, nós seres humanos somos seres sociais, nós nos relacionamos desde o início da nossa vida com a pessoa que está ali nos cuidando, dando os primeiros cuidados. Então, não limita a sua atuação, não limita. Quem fala, eu trabalho com relacionamento, todos os psicólogos trabalham, relacionamento do trabalho, relacionamento com família, rede de apoio. A gente faz isso o tempo inteiro, então não se limita, não se limita. Ah, eu trabalho com ansiedade, a ansiedade é uma coisa que é natural, mas que pode se tornar patológica, então não se limita, não se limita. E eu vejo que é importante você definir, anotem isso, é importante você definir uma linha teórica, uma abordagem teórica, para que você consiga desenvolver o seu raciocínio clínico. E pode ser que você fazendo isso, você acabe naturalmente segmentando ou filtrando algumas demandas. Por exemplo, hoje, eu não atendo crianças. Por que eu não atendo criança? Porque eu defini o nicho? Não. Porque eu sei que para atender criança, eu vou ter que ter jogos,
eu vou ter que ter cursos, eu vou ter que, para entregar um trabalho de qualidade, eu vou ter que ter um investimento que hoje não está voltado para aquilo que eu quero, para minha curiosidade científica maior. E eu entendo que existem vários psicólogos que atendem criança há mais tempo e muito melhor do que eu. E aí eu passo essas demandas para outros colegas. E assim as coisas vão seguindo. Por quê? Porque hoje eu estou muito mais voltada para o público adulto. Mas não porque eu defini um nicho, e sim porque é a área de atuação que eu gosto, dentro da minha abordagem, dentro do que eu estudei, do que eu escolhi estudar. Então, quando você pensa numa abordagem, quando você pensa no raciocínio clínico, você começa a respaldar a sua prática clínica. Assim. E alguns colegas falam assim, mas não limita. Limita sim. A partir do momento que você fala sobre um determinado assunto incisivamente, constantemente, pessoas que passam por ali, às vezes vai olhar, não, só atende criança. Só atende autismo. Só atende depressão. Só atende isso. Só atende lá problema tal. A pessoa vai embora. Então, é balela falar que um nicho, ele não segmenta sim, tá? Outro ponto importante, dentro ainda dessa terceira estratégia, que é não limitar a sua atuação profissional, é importante você não desperdiçar a coisa que eu prezo e acho mais preciosa da psicologia clínica, que é a nossa liberdade de atuação. Você pode ser e atender quem você quiser. Olha que rico isso. É você quem define. E que essa definição não seja feita para suprir uma necessidade de marketing, mas que seja pelo seu genuíno interesse pessoal e profissional. Então, não desperdice isso, que é a liberdade que você tem de atuar na sua carreira profissional. E aí eu cito de novo aqui grandes teóricos que não se limitaram a atender segmentos específicos. O que seria da psicanálise se Freud, Jung, Lacan tivessem se limitado? Eles não teriam explorado a abordagem na maior pluralidade. Gente, entendam isso. Entendam isso. O que seria das bases das teorias da psicologia, se os grandes teóricos tivessem se limitado? A gente estaria anos para trás em vários aspectos. Anos atrás. E eu vou pegar aqui um exemplo de novo. Aline, como fica a venda da transformação que podemos ter na vida de um paciente? Primeiro que eu não vendo transformação, entre aspas, assim. O que eu vendo? O que eu faço? Eu troco o meu serviço e eu ofereço a possibilidade, que pode acontecer ou não, de promoção, de qualidade de vida, de saúde e bem-estar. Né? A transformação, na verdade, ela é um convite, que algumas pessoas aceitam e outras não. Então, respondendo aqui, Samantha, não sei se fechou, se era essa, se eu respondi. Eu fico pensando, né? A gente limita. Vamos pensar que uma pessoa que sei lá, tá lá querendo trabalhar com ansiedade. Vou pegar aqui ansiedade. E aí quer trabalhar com ansiedades para concurso. E aí quer fazer essa divulgação, já definiu aí o nicho, quer fazer a divulgação nas redes sociais. E aí sabe qual é o problema? A pessoa começa a postar conteúdo sobre isso. E aí a pessoa acha que as pessoas estão vendo essas publicações. E a pessoa está ali ocupada, se mantendo ocupada, produzindo conteúdos. Fazendo ali um monte de coisas para atender as demandas do marketing de conteúdo, para o marketing de nicho, para o marketing digital. E aí eu te pergunto, como é que essas pessoas, elas vão chegar até você? Quantas vezes você foi para um Instagram
para resolver um problema real seu. Não por curiosidade. Não estou falando aqui por curiosidade. Quantas vezes você teve um problema real e você foi para o Instagram procurar a solução? Olha, eu falo para vocês de verdade. As pessoas com problemas reais, e muitos problemas reais, elas, na maior parte das vezes, não procuram uma informação segura nas redes sociais. Ela não faz esse primeiro movimento de busca. E aí, você está lá produzindo conteúdo lá para ansiedade, por exemplo, para concurso, achando que as pessoas estão te vendo, às vezes comprando seguidores, às vezes ganhando curtidas, e muitas vezes fazendo tudo menos atendendo o seu consultório. Então, é uma ilusão achar. É uma ilusão achar que você posta e a pessoa recebe. É uma ilusão. Tô vendo aqui. As pessoas que falam de nicho ficam falando de transformação, e aí eu fico me perguntando, sabe, gente? Cadê a relação terapêutica? Cadê o vínculo? Cadê o raciocínio clínico? E já vou falar isso, que isso tem a ver com a quarta estratégia que eu estou compartilhando aqui, recapitulando. Primeira, foge da paralisia. Entre, procurar um nicho, se divulgar, começa a se divulgar. Segundo, parar de reproduzir senso comum, ficar pegando aí vários conselhos, dicas superficiais, videozinho que estão falando para você, agora faz isso, faz aquilo, para de construir essa colcha de retalhos na hora de você fazer o seu marketing, porque isso vai fazer com que você monte aí um Frankenstein, você monte aí uma aberração e que você não consiga viver da psicologia. Terceira estratégia, não limita a sua atuação psicológica. Tô vendo aqui, quero fazer uma live com você pela faculdade. Manda direct, eu topo, aceito. Terceira estratégia, se tem uma coisa que eu gosto é de contribuir, de participar. Manda o convite por direct que a gente conversa. Não limitar a sua atuação, o seu repertório clínico, fazer com que você viva a pluralidade das possibilidades dentro da psicologia e que não você fique ali tentando se engessar para atender uma demanda, colocando a sua imagem vinculada a uma demanda específica. Não faça isso, porque se tem uma coisa que eu prezo é a liberdade que nós temos de ser quem a gente tem potencial para ser. Quarta estratégia, caiam para trás ou não com essa. Você precisa fazer o marketing trabalhar para você e não você para o marketing. E não você para marketing. O marketing, ele precisa ser uma ferramenta para você atingir os seus objetivos pessoais e profissionais. Mas não a estrutura do seu trabalho. Gente, como é que vocês muitas vezes não percebem isso? Tem pessoas conduzindo a atuação profissional baseada no marketing e não o marketing a serviço da sua atuação profissional. É maluco isso. Flávia, você precisa ficar visível, acessível e atrativa na internet para que as pessoas encontrem você pela sua localização, pelo serviço que você oferece, pelo atendimento que você realiza. Você precisa estar visível, só isso, nada mais. Eu vou falar mais sobre isso. Aline, mas se o marketing de conteúdo, ele é, entre aspas, mais difícil, mais ruim, mais trabalhoso, por que tem tantas pessoas fazendo? Gente, o marketing de conteúdo demanda tempo, demanda consistência, demanda você ter um estilo de vida que muitas pessoas não querem. E não precisa disso. E aí, algumas pessoas falam assim, Aline, mas por que tá todo mundo fazendo isso? Eu vejo o marketing na psicologia dividido em dois momentos. Um, em que os psicólogos, eles tinham medo de fazer divulgação, e agora o modismo de fazer aquilo que todo mundo está fazendo por não saber estratégias diferentes. Então,
Na internet, existe uma coisa chamada escalabilidade. E isso funciona para o bem ou para o mal. Quando uma coisa viraliza, é igual vírus. Viraliza, é igual vírus. Aquilo dissemina, contamina e faz com que as pessoas sigam sem questionar, sem pensar. E enquanto vocês estão reproduzindo isso, tem pessoas ganhando muito dinheiro com isso. Simples assim. Facebook, Instagram, as redes sociais estão ganhando muito dinheiro com isso. Psicólogos vendendo cursos estão ganhando muito dinheiro com isso. E se você não para e pensa se aquilo que eles estão vendendo combina com você, você está gastando e investindo numa coisa que não é para você. Neuropsicologia é nicho? Não. Neuropsicologia é uma área da psicologia em que você realiza vários serviços, normalmente voltados para avaliação psicológica, testes. Não é nicho. Vamos parar de falar nicho, vamos falar de serviço. Quais serviços você realiza? Porque as pessoas vão te achar não pelo seu nicho, e sim pelo seu serviço. Assim. E eu fico vendo, né, que essa ideia de falar de nicho está sendo propagada em larga escala, porque as pessoas não têm outras alternativas. Por isso. E porque estão ganhando muito dinheiro fazendo isso. E eu tô vindo aqui te alertar para isso, porque você está às vezes repetindo sem pensar, de forma impensada. Na internet, as coisas viralizam para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. É interessante que, às vezes, uma fake news, disseminando mentira, discórdia, ela, em um dia, em horas, ela atravessa o mundo. Quando, muitas vezes, uma informação útil, ela demora para ganhar velocidade e espaço. Por quê? Porque existem interesses que vão além dos nossos conhecimentos. Vão além. Essa ideia de definir o nicho está sendo propagada, disseminada em longa escala. E eu preciso falar para vocês que esse marketing, ele não é para todo mundo. E eu falo isso de boa, de boa. Tá aqui, ó, gente falando que começou a fazer um curso, jogou o dinheiro fora porque não conseguiu definir o nicho. E aí, se você não define o nicho, a culpa é de quem? É sua que não conseguiu definir o nicho. Mas as pessoas não te falaram que você tinha que vender a sua alma para fazer o marketing. Gente, é tão ilógico. Quinta estratégia. Gente, quinta estratégia. Anotem essa e sobe aqui nos comentários, por favor. Buscar novas formas de divulgação. Buscar novas formas de divulgação. Quinta estratégia para você não precisar dar um fim no nicho. Busca outras estratégias. Não se paralisa. Se não é para você, busca outras formas. É simples. A sua atuação profissional não está condicionada a uma estratégia de marketing. A gente tem que ampliar a nossa visão da psicologia como negócio. Se isso aqui não tá bom, não tem que ter apego. Eu tenho que mudar de estratégia e fazer dar certo. Eu não tenho que ser apegada a uma pessoa lá que me influenciou. Eu não tenho que ser apegada a uma pessoa que está lá no Instagram. Isso é fanatismo. Eu não quero alunos apegados a mim. Eu quero alunos que admirem, que têm resultados com aquilo que eu promovo, com aquilo que eu ofereço. Bom, buscar novas formas de divulgação. O que é isso? É buscar estratégias para você ficar visível, acessível e atrativo nas redes sociais. Essa é a ideia. Se você está nas redes sociais e não está tendo pacientes, eu preciso te falar que essa estratégia não está funcionando. Porque nesse exato momento, tem pessoas precisando de psicólogos. E não é você, na loucura de criar uma dor, de buscar uma transformação para aquela dor, de ver quais são os maiores medos da pessoa,
de ficar ali tentando adaptar a sua atuação profissional ao marketing, não o marketing à sua atuação profissional. Gente, isso é loucura, loucura. E eu preciso reforçar que, assim como eu ensino, você não precisa ter um nicho. Você precisa, para viver bem da psicologia, ter mais ou menos 20 pacientes particulares. Você não precisa, para isso, ter 10 mil seguidores, postar 1 milhão de conteúdos, ficar fazendo um monte de coisa para ter 20 pacientes. Gente, 20 pacientes é o que você precisa na sua agenda, para você ter um faturamento aí acima de 10 mil reais por mês com tranquilidade. Só isso. Então, tudo que as pessoas estão falando e não está gerando resultado, avalia. Avalia. Porque você não precisa de 10 mil seguidores para ter 20 pacientes. Sabe por quê? Porque como psicóloga clínica, eu não tenho nenhum seguidor. E é incrível isso. Como psicóloga clínica, eu não tenho um nicho definido. E é libertador, porque as pessoas me procuram porque viram, conheceram o meu trabalho, me encontraram dentro da internet, no lugar certo, na hora certa, e essas pessoas falam assim, Aline, eu quero ser atendida por você. E sabe quantos seguidores eu tenho para isso? 0. Mas a minha agenda tá cheia. E não é de agora. E não é de agora. Como fazer para ter 20 pacientes? Ou vou fazer uma live com esse tema. O que você achou, Aline? Gostei desse tema. Tema para a próxima live. Como fazer para ter 20 pacientes? Gente, as pessoas não procuram no Instagram como primeira opção de busca. Essa é a real. Com 20 pacientes, fazendo bem o seu trabalho, você vai ser RVRF, vai ter reconhecimento, valorização e retorno financeiro. Bom, com 20 pacientes, você ganha aí tranquilamente mais de 10 mil reais, e para isso eu assino embaixo. Você não precisa ser escrava nem escravo das redes sociais, você não precisa ficar postando conteúdos, você não precisa ficar aí fazendo 1 milhão de coisas para ter 20 pacientes. E quando eu falo 20 pacientes, tem aluna minha já com fila de espera. Você não precisa de ter um nicho para ganhar autoridade, para ter reconhecimento, para ser valorizado. Você não precisa limitar a sua atuação. Você não precisa esperar ter um nicho para divulgar o seu trabalho. Você não precisa ficar reproduzindo esses vários conteúdos que vocês ficam vendo, tudo picadinho na internet. Isso não vai fazer encher sua agenda. Você não precisa adequar a sua atuação ao marketing. Gente, entendam isso. O marketing precisa trabalhar para você. E 20 pacientes, de verdade, não é muito. Não é muito. E você só precisa disso.